Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Vamos direto para lá. Alô, Caio Blinder, bom dia. Bom dia, José Val. Antes de tudo, deixa eu deixar claro uma coisa. Eu estou aqui conversando com vocês porque eu não ganhei os 750 milhões de dólares da loteria ontem à noite nos Estados Unidos. É o único motivo que eu estou aqui com vocês. Um vencedor, 758 milhões de dólares. Nossa Senhora. Então, infelizmente, a gente continua nosso papo diário aqui. Tocando, não, né? Ganhamos nós a loteria com você estando conosco. Tá bom, Caio? Tá bom. Ô Caio, em relação à política externa brasileira, existem algumas avaliações aí dizendo que a política externa brasileira é minúscula. Quais são esses efeitos? Quais são essas análises que vêm aí dos Estados Unidos, hein? Na verdade, são análises que você vê aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. O jornal Valor essa semana ecoou essa visão sobre essa política externa minúscula do Brasil no governo Temer. E a explicação é simples. O governo Temer está numa situação tão precária, tão tumultuada, em função de tantos desafios, que só olha para o seu próprio umbigo e mal consegue olhar para fora. Não é uma questão daquele debate antigo de petistas, de que houve um golpe no Brasil contra a Dilma, então o mundo boicota o Brasil. Não é isso. O governo Temer e o próprio Brasil, na verdade, não olha muito lá para fora. Um pouco a Venezuela, porque nosso quintal tem uma crise atroz no país. Então, essa semana, por exemplo, Venezuela é grande no Brasil em função da aparição em Brasília da ex-procuradora-geral do governo Maduro, a Luiz Ortega, que veio denunciar corrupção e perseguição em Brasília e talvez receba asilo no Brasil. Mas mesmo na Venezuela, o Brasil não tem um papel tão ativo como deveria em função das prioridades domésticas do Brasil. O presidente Temer pouco viaja para o exterior e pouco recebe no Brasil. Para dar uma ideia, nos últimos tempos, dirigentes dos principais países do mundo estiveram na América Latina, dirigentes europeus, agora tivemos o vice-presidente americano, Mike Pence, e não estiveram no Brasil. Estiveram em vários países da região, mas não no Brasil. De certa maneira, isso é positivo, porque, especialmente no governo Lula, nós tivemos um outro pecado. O Brasil não era minúsculo. O Brasil pecou pelo excesso de protagonismo com o Lula. Também era um problema grave. Então, a gente espera que, se as coisas se normalizarem no Brasil, no próximo governo, o Brasil é uma potência média, com importância geopolítica e econômica, especialmente no hemisfério. Então, a gente volte a ter um papel realmente mais saliente, sem aqueles excessos absurdos do Lula, e sem essa coisa minúscula que marca agora o governo Temer. Caio, olha, sobre essa questão, é verdade quando você lembrou a repercussão aqui na imprensa brasileira também, mas eu acho que é muita coisa plantada pelo PT. Construiu-se uma ideia que o Celso Amorim era um gênio da diplomacia, uma espécie de barão do Rio Branco do petismo, né? E que o Brasil tinha um tal protagonismo que o Lula, ao terminar o governo, é só lembrar os jornais de 2010, ele estava em dúvida se seria secretário-geral da ONU ou presidente do Banco Mundial. Era uma farsa tal. E tinha aquelas loucuras, até como você bem lembrou desse protagonismo, como o caso do Irã, quando o Brasil foi se meter naquela questão junto com a Turquia, e foi um negócio absurdo tal. Então a grande questão, acho que de um lado, esse protagonismo é um absurdo, o Brasil não é uma potência mundial, né? Por outro, não pode também no momento atual não ter isso como preocupação a questão da política externa, porém para o Brasil o que interessa mesmo é a América do Sul, né? Especialmente, então, a questão da Venezuela. Eu acho que o governo tem muitos problemas. Eu acho que o Aloysio Nunes Ferreira pode ser um bom senador, mas não é uma pessoa adequada a essa função, tal. Não tenho, né, um conhecimento técnico da área de relações exteriores. Mas a questão da Venezuela fez o que era possível fazer, né, lutar impedir que ela assumisse a presidência rotativa do Mercosul, a posteriori pela sua suspensão, né, foi o que foi possível fazer, muito mais do que foi os governos anteriores, que eram aliados, nem fariam nada contra a Venezuela, Lula, Dilma, que eram aliados, né? E, infelizmente, como a situação se agrava na Venezuela, essa urgência vai exigir um papel mais ativo do Brasil por uma questão de autossobrevivência e preservação nas fronteiras do Brasil, por ser uma crise estrondosa nas suas fronteiras, você não pode ficar passivo. Então, a tendência do Brasil é ser mais ativo na Venezuela por necessidade, por uma questão automática, inclusive. E, Caio, só para a gente fechar, em relação a Donald Trump, ele fala uma coisa, depois volta atrás...
Sempre minúsculo. Por que minúsculo? Aqui é o seguinte, essa semana, para nós jornalistas, foi uma semana atroz. O Trump fez um comício eleitoral na terça-feira no Arizona, no qual ele colocou como seu grande inimigo os jornalistas. Sabe? Ele, inclusive, ele acusou os jornalistas de incitarem tensões raciais nos Estados Unidos. Ele realiza um linchamento ali, metafórico, de jornalistas, diante de sua massa de seguidores, o que é perigoso, inclusive, para a segurança pessoal dos jornalistas. De repente, um sujeito ali, um seguidor do Trump, pode dar um cascudo num jornalista que está fazendo o seu trabalho ali e acompanhando o Trump. Então, isso é muito grave. No dia seguinte, o Trump faz um discurso estadista. Então, ele se comporta como um produtor de reality show. Ele vai mudando, como se diz em latim, o José Val, as suas personas. Um dia ele é um incendiário, outro dia ele é uma pessoa normal. Basta dizer que essa semana se acentuaram os debates sobre o quê? Sobre a estabilidade mental do presidente americano.